eu também estudado e publicado alguns textos de inéditos de Fernando Pessoa, já tenho dialogado às vezes com o Fernando Martins. Houve aí, realmente, na sua intervenção, um ou dois aspectos que, quanto a mim, são um bocadinho complexos de se perceber com certeza, não é? Nomeadamente, a diferença entre a carta ao Casais de Monteiro e, passados poucos meses, a tal nota autobiográfica. E aí eu desviar-me um bocadinho da sua ideia de que ele considera o Casais de Monteiro como o discípulo que vai pregar a Boa Nova, porque ele, ao próprio Casais de Monteiro, diz que aqueles aspectos mais profundos dessa tal Boa Nova, ele não pode dizê-los. E em 1935, em 30 de março, após ter sucedido algo que as pessoas às vezes não têm bem consciência, mas que produziu um certo terremoto na pacatez de Fernando Pessoa, que foi a polémica em que ele saiu em defesa das associações secretas, ele é levado a clarificar a sua posição religiosa e iniciática. E esse aspecto realmente não parece que o Casais de Monteiro tivesse verdadeiramente sintonizado. Pouca gente estava sintonizado, e daí que vários poemas perfeitos nesse sentido espiritual também não tinham sido publicados e vieram a ser publicados mais tarde. Eu publiquei, por exemplo, quando trabalhei lá no Espólio, aquela antologia Poesia Profética Mágica e Espiritual, com poemas, alguns deles de grande qualidade, que por certos motivos não tinham sido publicados. Portanto, a questão que eu ponho aí um bocadinho é realmente esse testamento espiritual do Fernando Pessoa, no fundo, continua ainda pouco claro, pouco conhecido, e se o Petrus fez alguma coisa ao publicar os textos ocultistas dele, não é? Mais até que os filosóficos, foi os ocultistas e os sebastianistas e aquelas notas literárias, a parte mais espiritual dele, ainda que tivesse na mensagem às vezes com sabores demasiado messiânicos ou demasiado nacionalistas, mas que está bastante bem estruturada como um poema mágico, um poema em que Fernando Pessoa meteu muito a sua sabedoria, Rosa Cruz e Templária. Contudo, os aspectos mais complexos, iniciáticos, continuam um bocadinho misteriosos, e sabemos que alguns deles se prendem com a eventual iniciação e ligação com o Aleister Crowley, que veio cá em 1930 também, e que ainda hoje não estamos claros. E, portanto, parece-me que, quando vamos realçar esse testamento espiritual, que é uma bela expressão, que eu também uso um bocadinho, não é? Para a nota autobiográfica, devemos referir, até politicamente, mais do que apenas ele ser um bocado contra os aspectos tradicionais, ele afirmar-se claramente contra os tipos de internacionalismo dominantes que ele exprime mesmo, que é o comunismo e a finança internacional, e também uma oposição, talvez demasiado forte, mas que a faz contra a Igreja Católica de Roma, talvez por via da tal participação dela na campanha de apoio à lei de repressão das associações secretas. O aspecto espiritual, que me parece que o Casais não acompanhou e que está ali e continua a ser o grande mistério, é aquele quando ele se diz posição iniciática, iniciada diretamente por mestre discípulo nos 3 graus menores da aparentemente extinta Ordem Templária de Portugal. Já agora, portanto, fazia-lhe um bocadinho essa questão. O que é que pensa disso? Como falou há bocado, que o Fernando Pessoa às vezes gostava de mitificar, portanto, a sua ideia, há aqui uma parte de mito, ou admite a hipótese de ele ter tido algum contacto, seja interior, seja por estudos e por outros contactos? Eu depois vou já passar à Rita, porque também estou a ouvir a minha trabalho. Bom, eu concordo consigo em relação ao Casais de Monteiro, porque, digamos, os homens da presença, a presença foi fundamental para a avaliação da obra do Fernando Pessoa, como a gente sabe. A partir do ano inicial da publicação da revista, em 27 já há a colaboração do Fernando Pessoa.
E ao longo desses anos todos, não é assim, ela esteve lá, até postumamente, não é? E ainda hoje lembro que por causa da minha constipação, aquilo que eu precisamente tenho uma grande constipação, foi publicado precisamente pela primeira vez na presença. Efetivamente eles ficaram surpreendidos. Eles que desejavam, como a gente sabe, através da correspondência com o Gaspar Simões, que estavam sempre a pedir onde é que ele. E uma das perguntas dos casais é qual é que é a ordem de publicação da obra. Portanto, eles ansiavam, não percebiam como é que aquele homem que tinha textos tão fantásticos, como é que ele não tinha aparentemente interesse em publicar, não é? E logo vai publicar uma coisa que não estava dentro do entendimento deles, que era a mensagem. Porque, naturalmente, o casais, expressamente, digamos, em relação à gente da presença, tem havido algumas, acho que alguns mal-entendidos em relação aos homens da presença, mesmo em relação à modernidade da presença, mas eu agora não queria ir por aí, não é? Mas o Casares Monteiro era já, digamos, um homem de esquerda, não é? Portanto, digamos, o poema, mesmo que ele percebesse que aquilo não tinha nada a ver com o Estado, que era uma coisa especial, não era a coisa mais oportuna, não é? Quer dizer, então, mas este tipo, pá, que tem estes poemas fantásticos, não é? Agora vai começar com este livro, que eu, aliás, tenho de dizer que eu sou um dos mais incondicionais admiradores da mensagem que tem. Para mim é quase uma espécie de modelo de um poema perfeito, não é? Quer dizer, é impossível, digamos, em termos de escrita lapidária e mais longe que a pessoa vai naquele poema. E não tenho, digamos, interesses especiais pelas doutrinas que subjazem, digamos, não tenho interesse, não tenho qualquer posição. Mas eu gostava de ouvir a Rita a esse respeito. És outra, quer dizer. Eu só queria, desculpa, Rita, desculpa. Só queria felicitar a presença do velho camarada do liceu que está aqui, assim, o João Luís Leitão. Eu gostei muito de ver, já há muito tempo que eles encontraram, não é? Desculpa esta coisa pessoal, mas acho que o ano de 35 é um ano cheio de testamentos. Eu comecei precisamente nos últimos 6 pessoas, esteve na Sudeste, o professor Fernando Martins recuou até março e acabamos fatalmente em janeiro de 1935, que é a dita carta, provavelmente conhecida como uma carta sobre a gente José Trump. Eu creio que quando aqui falou num testamento, e quando falou não sei se utilizou a expressão profeta ou enfim, evangelizador, estava a tomar uma coisa metaforicamente e não no sentido de conteúdo profético ou de conteúdo mais ocultístico mais. Isto é, e nesse sentido, nessa acessão metafórica, eu tendo a concordar também com o Fernando Martins. Já respondeu à sua questão. Se bem que eu acho que, verdadeiramente, a pessoa não está a responder à doutora da Monteiro. Isto é, o grande interlocutor naquela carta que a pessoa tem é o interlocutor prévio, que é o João Gaspar Simões. O João Gaspar Simões tinha publicado já muita coisa sobre a pessoa, nos temas, e a imagem que a pessoa via nos textos do João Gaspar Simões, que me enviou, que a pessoa leu, a pessoa foi eleita, foi crítico da crítica que lhe é dada, é uma imagem que deixa claramente desconfortável. Isto é, a carta que a pessoa escreve a João Gaspar Simões explicando tudo o que não deve ser a crítica literária é precisamente a resposta ao seu caso concreto. E de algum modo que a minha leitura dessa correspondência com a presença é que a imagem crítica que é dada pelo João Gaspar Simões é qualquer coisa que marca muito profundamente a pessoa e a pessoa responde 2 anos mais tarde na carta a Casares Monteiro. Porque aí há uma pergunta em branco, ou seja, como é que isto apareceu? E ele não pode contar a história que quer contar e todo o enfoque que é dado na parte da inspiração, do êxtase, creio que são essencialmente respostas àquilo que foi a visão cerebral e cerebralista que João Gaspar Simões dá. Uma das já há episódios biográficos sempre da experiência dos pessoais, conto-me por episódio meu, uma das experiências mais relevantes que tive relativamente aos textos e ao trabalho de escola da pessoa é a leitura do exemplar de temas que está na casa da pessoa sublinhada pelo próprio. E é que é muito curioso ver o que é que a pessoa sublinha da leitura do João Gaspar Simões, o que é que quer reter, onde é que para os seus sublinhados, porque por toda essa marginal se percebe que há ali que
aquele texto do seu uma leitura muito atenta, a pessoa está a ler uma leitura de si e é qualquer coisa com a qual claramente não se identifica. A ideia do autor cerebral, frio, e verdadeiramente acho que a resposta a João Gaspar Simões não é dada na carta em que ele responde, em que ele desconstrói toda a metodologia biografista e freudiana e diz que não é nada disto. A verdadeira resposta está na resposta ao Adolfo Casais Monteiro 2 anos mais tarde. Nesse sentido, a resposta a Casais Monteiro obedece ao mesmo princípio do poema Liberdade. Segundo pequeno apontamento biográfico, um dos apontamentos, dos textos inéditos que encontrei no Fórum de Pessoa e que me ajudou muito nos meus estudos, de tal maneira que funcionou como título para a tese, foi um texto que Pessoa intitulou Episódios. E era uma coisa em que a Pessoa tentava, imaginava reunir toda a obra que tinha ficado mais ou menos esparsa, os episódios da sua produção crítica. Mas no prefácio a esse post-it, que nunca aconteceu, a Pessoa disse uma coisa que é muito curiosa e que é um princípio crítico que ajuda a ler e que ajuda a contextualizar algumas destas discussões. Diz: Pessoas, estes textos se interessam não por aquilo que falam, mas por aquilo que, a propósito deles, usei para ler para falar outras coisas. Porque aquilo que podemos parafrasear de uma maneira muito grosseira, mas aquilo que diz é: quando falo de uma coisa, uso essa coisa para dizer outra. Portanto, esse princípio oblíquo, não é? De chegarem para dizer uma coisa muito diferente, creio que está na carta, creio que poderá estar nesse. Em relação à sua questão e ao terceiro ponto, ao ponto que supostamente Adolfo Casais Monteiro não poderia transmitir. Bem, que eu posso dizer que eu, por exemplo, acho que deveríamos relacionar melhor a carta, não como uma resposta ao Gaspar Simões, mas se quisermos até numa continuidade do seu mestre, que é o Antero de Cantal, que tem também uma carta autobiográfica, que é aquela carta famosa a William Stork, e portanto a pessoa ali faz claramente um testamento espiritual, um testamento político, um testamento literal. Acho que fazê-lo descer a uma mera reação ao João Gaspar Simões parece-me que é um bocadinho diminuição do nível em que o Fernando Pessoa estava e talvez da consciência que se estava a aproximar da morte e depois do embate frontal contra o Salazar, contra a repressão às associações secretas, em que ele se afirma claramente a sua posição política, a sua posição iniciática. Acho que não era isso que estava em causa, tanto mais que o Gaspar Simões, apesar de saber muito pouco do ocultismo, apesar de ter os excessos freudianos e ter todos os outros excessos, até não está tão mal como outras pessoas posteriormente vieram até a diminuir muito ou a descaracterizar e a atacar a espiritualidade do próprio Fernando Pessoa, que naquele nota no Fernando Martinho muito bem explicado como um testamento espiritual que no seu, que é quase que uma resposta um pouco... Não, mas para, a carta tem 3 pontos, não é? Tem vários, pois, tem, claro. Tem 3 pontos, assim, na medida que responde a 3 perguntas. Responde a 3 perguntas. Há 3 perguntas, o que a pessoa diz é, há 3 perguntas, Casais Monteiro faz 3 perguntas. Porquê a ordem de publicação? Qual a gênese dos heterónimos? E depois a última sobre, ao último ponto, é que há uma reflexão sobre qual é o papel, ou o espaço, portanto, por isso falo em 3 pontos, porque há 3 perguntas que diretamente estão na carta inicial de... Mas isso já não tem a ver com a nota autobiográfica, afinal, a tal nota autobiográfica... Não. Pois pensei que estivesse a fazer nesse aspecto. Sim. Sim, há 3, nesse sentido. Sim. Nessa medida, isso é uma das questões que fala. Sim. Há uma justificação editorial, que é o primeiro ponto, é a justificação editorial. Sim, aí sim, claramente isso aí estou de acordo. Sim. Claro. Estava a dizer que estava a tentar... Não. Pois. Estava a falar muito concretamente Dessa carta só. dessa Pois. carta. Sim. A Casais Monteiro. Uma das particularidades da obra de Pessoa é a possibilidade de entendermos como chave qualquer um dos pontos que constituem a galáxia. Ou seja, a Pessoa deixa uma obra, durante muito tempo foi lida sobretudo sob o ponto de vista da fragmentação e muito colado ao conceito de heteronímia. A Pessoa é o autor dos heterónimos. Hoje a revisitação de Pessoa, enfim, com um grande autor que vai sendo continuadamente revisitado, e hoje essa colagem do autor Pessoa ao autor dos heterónimos cada vez mais, e até grande parte do material que tem a ser publicado vai mostrando muitas outras facetas, e de facto aquilo que hoje conhecemos como obra de Pessoa excedem muito
podemos questionar qual é a hierarquia de valor dos textos, mas de facto excedem muito aquilo que é o autor dos heterónimos. Mas independentemente das fronteiras que concebamos para a obra, um dos aspectos geniais todo este mundo, todo este universo textual, é que está de tal modo concebido que pode ser lido a partir de qualquer um dos pontos que possamos dirigir. A chave mais imediata que a pessoa deu é a figura de Gaia, não é? Centrando a figura de Eteonímia, dizendo que é o mestre, portanto, a partir daí tudo mais gravita. À medida que questionamos esse paradigma da Eteonímia e a própria figura de Gaia, outros pontos e outras chaves são possíveis e, portanto, a partir do momento em que nós, enquanto leitores, assumimos diferentes pontos, a leitura que vamos ter é diferente. Não necessariamente incompatível, mas necessariamente qual é uma palavra? Não vamos poder sobrepor aquilo que estamos a ler, porque vamos isso é insubstituível, não estamos a partir do mesmo ponto. Isso é de facto um dos grandes méritos da obra, é que deixou chaves possíveis. Falávamos na carta sobre a Gênesis dos Heterónimos, é claramente um texto em que a pessoa quer deixar chaves assumidas. A carta de Março também, mas não são só estas. A pessoa, com a sua vida, a ensaiar prefácios, mesmo outras cartas. Há outras cartas que funcionam também exatamente nessa dinâmica. A pessoa multiplicou as possibilidades de chaves e de leituras. Ele tem mesmo aí, e é muito importante esse texto, o texto ele considera o caeiro apenas como a visão do neófito, nos termos do caminho espiritual, que para o Fernando Pessoa é muito importante, não é? O caeiro representa apenas a visão do mundo tal como ele é. E depois, o Ricardo Reis é ao nível seguinte, em que uma pessoa consegue ter o amor da vida e o temor da morte e vencê-los. E o Álvaro de Campos consegue atingir o nível seguinte, que é o nível em que ele estilhaça a própria personalidade e ultrapassa, no fundo, o ego e o eu. Portanto, a pessoa tem um texto em que afirma esses três níveis e, portanto, aí, mais uma vez, ele faz uma espécie de unidade dessas três figuras que fazem parte de um... E a partir de cada um dos pontos, todo o outro universo pode ser compreendido. Podemos encontrar outros pontos em que é o lado ocultista que é subsumido numa outra visão. Portanto, nós diremos que o lado ortónimo dele próprio, do homem extremamente lúcido e genial, que tem simultaneamente a procura da genialidade literária e de ser o Super Camões que conseguiu, e que procura a verdade e procura o conhecimento a vários níveis, desde a astrologia ao ocultismo e à própria realização interior, não é? E que, de facto, é genial nos dois aspectos. Esta hipótese que a Rita coloca de ver, digamos, uma espécie de recado também, eu acho que tem pertinência. Tem pertinência porque talvez a pessoa também tivesse uma imagem coletiva da presença. Não é? Quer dizer, isto é, nós hoje, depois da famosa tese de Eduardo Lourenço, e por ser dele, e por ser a pessoa que ele é, com a personalidade que ele tem, com a capacidade comunicativa, que se tornou uma grande entender, que acho que também há que desmontar essa tese, não é? Em relação à contra-revolução da presença, porque a pessoa realmente reconhecia a importância da presença. E é muito interessante a carta, digamos, o concurso que ele faz para a Biblioteca de Cascais. Não é? O texto não é? Foi publicado pela Teresa Rita Lopes, não é? E portanto, o professor tinha uma desvantagem muito grande para estas coisas de concursos. O tipo não tinha curso nenhum, não é? Imagina, não é? E ele, na polémica das associações secretas, tratava várias vezes o seu doutor, etc. E notava-se que talvez houvesse ali um bocadinho nos seus oponentes, doutor. E é muito interessante. É fatal. Porque ele então dá figuras adoratórias dele. Não é? Isto é, para mostrar aos senhores que vão decidir o concurso, diz que há pessoas que escreveram sobre ele. É o mercado, que é o Ricardo, primeiro. Francisco estava em Portugal,
depois vê as pessoas estrangeiras a escrever sobre ele, e muito bem, aliás, com grande perspicácia. O Gaspar Simões já tinha publicado. Porque eu acho que ele, por outro lado, a gente não se deve esquecer. Depois aqui há um problema, que é o seguinte, é que a gente conhece a história posterior disto tudo. Estamos na posição de Deus, não é? E a gente sabe dos conflitos que havia com casais e o Gaspar Simões, aquilo não funcionava muito bem, não é? Mas sabemos também das cartas que o Fernando Pessoa, quando agradece ao Gaspar Simões ter escrito sobre ele, e uma que não foi publicada, e a intensidade emocional que ele teve de ser reconhecido pela presença. Portanto, a presença, o reconhecimento pela presença foi extremamente importante para o Fernando Pessoa no meio daquele deserto que ele tinha, de certa forma, não é? Sim, mas geralmente, digamos, até porque, por exemplo, o próprio Régio, não é? Há aquela história que se conta de Café Montanhas, não é? De que o Régio veio a Lisboa, a Porto Alegre e tal, não é? Depois o Pessoa mandou o Álvaro de Campos, enfim, todos nós gostamos muito dessas ficções, dessas histórias, não é? Mas o Régio, quando fez a tese de licenciatura dele, em 1925, em Coimbra, que era uma tese sobre as correntes e as possibilidades da moderna poesia, desde o romantismo até à atualidade, em Coimbra, imagina isto, aqui não estou a ter piada nenhuma, rivalidade, não é nada disso que estava. Mas, quer dizer, imagina o que era Coimbra em 1925, e o tipo fala precisamente de pessoas que estão do pessoal, e fala em termos muito elevados, não é? Digamos o que ele diz. Embora depois nós também saibamos da história posterior, que ele sempre foi muito mais inclinado para o lado do professor Carneiro do Pessoa, obviamente, mas a tese do Régio, que ele depois reformulou em 1940, publicou na inquérito. Exatamente. Mas é a última gente lendo a edição original para ver realmente o que ele diz, até mesmo o conhecimento que ele tem das correntes literárias daquela época. Assim, que é impressionante. Fala já do surrealismo. Ele não chama surrealismo ainda, não é não sei o que francês, mas a gente percebe perfeitamente que ele está a falar. Só uma pequena homenagem ao não está já aqui o Rodrigues Vasco, ao Petros, não é? O Petros foi um homem que teve uma importância fantástica em termos editoriais, não é? Quer dizer, inclusive, uma das coisas que ele editou foi, ele recolheu os textos já conhecidos do livro do Sossego e faz uma edição pequenina, naturalmente, do livro do Sossego, vai buscar os textos que a Maria Aliette pôs na edição do Brasil, que ainda não eram conhecidos, na altura, além dos que estavam publicados, e eu faço uma edição disso, é uma coisa fantástica. Eu acho que a gratidão a esse homem é uma coisa que me... Eu pedi ao António